Fala pessoal do Quadrinhos em Cena, mais um vídeo para vocês. Antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer a presença de vocês aqui no canal, por estarem sempre acompanhando os nossos vídeos e já dizer que se você não é inscrito, se inscreve aí, clica no botãozinho para se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos se você gostar. E para finalizar os recados, quero dizer que aqui embaixo no link da descrição você vai encontrar o link para o quadrinho que a gente está falando aqui, o link para as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o nosso grupo lá do Facebook, o nosso canal no Telegram, onde eu coloco algumas ofertas interessantes também. E, além de tudo, gostaria de pedir que, caso vocês fossem comprar alguma coisa, algum quadrinho, considerem comprar utilizando o nosso link aqui, porque fazendo isso vocês ajudam o nosso canal a crescer. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês mais uma vez e vamos pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma leitura que eu concluí ontem, aproveitando um pouco do hype, né, do trailer que estreou na semana passada dos Eternos. Então eu peguei essa edição aqui, ó, da Salvat, que eu já tinha há bastante tempo, estava guardada ali em cima na coleção, e fazia um tempão que ela estava lá parada. Ela escrita pelo Neil Gaiman e ilustrada pelo John Romita Jr. E não sei por que estava parado. Eu comprei na época porque eu gostei bastante da sinopse aqui, ó, vocês conseguem ver. Ele vai compilar as edições de 1 a 7 dos Eternos, que saiu, se eu não me engano, em 2006 ou 2007, lá nos Estados Unidos. E aqui eles compilam todas essas edições como se fosse uma forma de revitalizar os Eternos nos quadrinhos novamente e fazer uma homenagem ao Jack Kirby, né, que é o criador dos Eternos lá atrás, na década de 70. Saiu agora recente pela Panini também uma edição formato ônibus, que é uma edição grandona assim, que compila... Os ônibus são geralmente edições com mais de 500 páginas, 600, 700 páginas em um único volume, e eles vão compilar várias edições, normalmente todas as edições de uma obra. Eles vão cobrir todo um período. Por exemplo, esse ônibus que saiu agora, ele vai cobrir os 19 volumes que foram escritos pelo Jack Kirby lá na década de 70, tudo em um volume só. Aqui, como eu falei anteriormente, são os 7 números, tá? De 1 a 7 de Eternals, que saiu lá nos Estados Unidos, que é uma nova fase, uma nova tentativa de trazer eles de volta para o quadrinho, trazer de volta para o público. E eu comprei esse encadernado aqui da Salvat, ó, vocês podem ver aqui, ele formaria aquela ilustração da lombada, né? É o número 54. Eu comprei essa edição em 2014. Fala aí se vocês também têm coisas que ficam paradas na pilha de leitura. Igual eu, tenho muita coisa, só essa parte aqui, ó, é pilha de leitura, é um monte de coisa para ler. Aqui nos saquinhos plásticos não, porque eu estava mexendo na coleção, como vocês podem ver aqui atrás está meio vazio. Vai para um outro vídeo, não sei se a essa altura ele já saiu, mas eu tenho bastante coisa que está na pilha de leitura aqui, e tem bastante coisa que está na prateleira lá em cima que infelizmente ainda não li, né? Preciso colocar em dia. Aqui, quem coleciona quadrinhos sabe, a gente vai sempre comprando um outro volume. E como vai estrear o filme esse ano, eu falei, vamos dar uma chance para esse volume, né? E gostei bastante. Vou mostrar para vocês um pouco das ilustrações. No começo, a arte do John Romita me incomodou um pouco. John Romita Jr., né, que é o filho do John Romita. Ela me incomoda um pouco porque vocês podem perceber aqui, ó, o estilo do personagem. Eu cheguei a uma conclusão. Ele não sabe desenhar os olhos. É estranho o jeito que ele desenha os olhos dos personagens, tá? Mas a arte em si não chega a incomodar tanto, tá? A gente consegue ler numa boa, consegue entender bem a história, a narrativa é muito fluida, de maneira que você... Aqui tem uma capa, ó. De maneira que você, quando está lendo, você quer ler para saber o que vai acontecer. Eles conseguem, o Neil Gaiman consegue escrever muito bem, e a arte do John Romita Jr. casa muito bem com isso. O Neil Gaiman, como muitos de vocês já sabem, ele é o criador, o escritor, né, de Sandman, e uma outra obra famosa que é dele também, Stardust, que tem até filme, se não me engano, é escrito por ele. E o John Romita Jr. já é um escritor bem famoso, já passou pela Marvel, ficou muitos anos, né, escrevendo, desenhando para a Marvel.
E aqui ele desenha pra gente, como uma forma de homenagear o Jack Kirby, como eu disse, né, as 7 edições, os 7 volumes de Eternos, que vai contar uma história basicamente de introdução, apresentação, mas tudo fechadinho. Para quem nunca tinha lido Eternos como eu, você não vai ficar perdido. Ele vai contar o que são os Eternos, como eles foram criados, né? Eles são criados pelos Celestiais, que são esses seres, igual já passou numa página aqui. Os Celestiais são seres gigantescos que... Aqui são os Celestiais. São seres gigantescos, né? E que criam os Eternos. Esses aqui são alguns dos Eternos, tá? Lutando com os Deviantes, que são uma outra raça de seres. Aqui embaixo todos os Deviantes, os Eternos lá em cima, os Celestiais, perdão, lá em cima, e os Eternos aqui. O Jack Kirby, na criação dos Eternos, ele se baseou naquele mito. Ele gostava muito de coisas espaciais, assim, de ficção também. Ele se baseou naquele mito que é até escrito no livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, de que como algumas coisas aconteceram, algumas coisas foram construídas aqui na Terra, né? Eram os deuses astronautas. Então ele quis criar uma história em que seres foram colocados aqui na Terra, criados, a humanidade foi gerada, né? Criada por esses seres. Baseado nesse mito, ele criou os Celestiais, que são esses seres gigantescos, que criam aqui na Terra a vida dos Eternos e a vida dos Deviantes. Os Eternos, como o próprio nome diz, são eternos. Eles morrem, mas são reconstituídos. Enquanto os Celestiais decidirem que a vida na Terra deve existir, os Eternos vão existir para proteger, reparar e reconstruir, se não me engano. Tem o lema deles aqui na HQ, é falado no final, vou procurar. Existem também os Deviantes, que são uma outra raça, em que cada um deles vamos supor, você tem 10 deviantes, todos eles são diferentes uns dos outros, eles não se repetem, é como se houvessem raças dentro da própria raça dos deviantes, né? O lema dos Eternos é esse aqui, ó: proteger, preservar e reparar, aqui no cantinho, ó. E aqui mostra, né, também um dos Celestiais. Então aqui o lema dos Eternos, aqui no cantinho, o Celestial. E então o Jack Kirby ele se baseou nesse mito, né? Eram os deuses astronautas. Então é como se os Celestiais fossem os astronautas, aqueles seres que vieram do espaço aqui para a Terra e influenciaram a vida existente. Então eles além da raça humana que já existia, eles criaram até antes da raça humana os Eternos e os Deviantes. Os Deviantes habitam o subsolo e os Eternos habitam a parte de cima, né, onde os seres humanos também convivem, e eles vivem em harmonia. E na HQ aqui é mostrado a influência desses Eternos no dia a dia das civilizações, porque eles já estão aqui desde a aurora dos tempos, desde antes de várias civilizações. Então eles influenciaram, por exemplo, como se eles influenciaram a civilização Constantinopla, Roma, lá na África, no Japão, e as mudanças implementadas nessas civilizações, o progresso, é como se isso tivesse sido feito aqui por eles. E a história vai narrar a história do Dr. Mark Curry, que é um Eterno, mas ele não se recorda disso. E permeando a história, ele vai encontrando outras pessoas que julgam ser seres humanos normais, mas que também são Eternos, só que eles sofrem como é que eu posso dizer? Há um Eterno entre eles, meio traidor, que faz um processo de meio que apagar a memória desses demais Eternos. Existem 100 Eternos na Terra, todos eles sem memória alguma, e apenas um deles, que não é esse Mark Curry, consegue se lembrar parcialmente da história, de onde ele veio, o que ele já fez, e ele tenta chamar a atenção do Mark Curry para que ele volte a atuar como um Eterno, pois há uma ameaça que vai acontecer aqui nos 7 volumes, né? Uma ameaça que pode colocar em risco a existência da humanidade. Então é bem bacana, é um HQ com história fechada, né? Como todos esses volumes da Salvat. Às vezes continua num segundo volume algumas histórias, como os Guerras Secretas, né? Ele tem 2 volumes, mas esse aqui
em específico dos Eternos, ele acontece em um volume só. Então, para quem tiver interesse em adquirir, vou deixar o link na descrição, vocês conseguem encontrar, da Salvat, né? Tem um site da própria Salvat aqui. E edição de 2014, como eu disse, ó, demorei demais para ler, mas valeu a pena. Foi uma leitura bem prazerosa, bem fluida e sem nada assim que deixe a gente muito confuso na leitura, porque como vocês podem perceber, é tudo bem dividido, né? Eu gosto de quadrinho assim, que fica tudo bem dividido, ó. Quadrinhos mesmo, sem aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acabo não conseguindo entender às vezes o que está acontecendo na cena, e aqui não é o caso. Aqui é tudo bem delimitado, a arte é bem limpa, apesar da arte do John Romita ser um pouco confusa e ter gente que até não gosta dele, achar ele estranho. Entre o John Romita e o Rob Liefeld, eu fico com o John Romita, apesar da arte dele ser um pouco estranha, um pouco caricata demais às vezes, mas assim, história em quadrinho, né, dependendo do contexto, casa bem. Acredito que aqui casou legal, né, para os Eternos, e recomendo essa HQ para vocês. Foi uma leitura, como eu disse, prazerosa, divertida. Foi bom ler isso daqui. Vou pegar os meus outros encadernados da Salvat para ler e ver se eu finalizo isso daí, diminuir a pilha de leitura, né, turma? E vocês já leram esse volume de Eternos? Vocês estão lendo alguma coisa interessante com relação aos Eternos? Vocês estão lendo o Ônibus? O que vocês têm lido ultimamente? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, comenta aí e deixa o seu joinha. Comenta o que você achou do vídeo, o que você acha que a gente deve melhorar, o que você gostou desse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, tem mais vídeo essa semana, vai sair mais de um vídeo, hein? Fica ligado, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Um grande abraço, até mais.